Bem, pessoal, então no vídeo passado eu finalizei com vocês mostrando essa imagem da cena do crime de integrantes da família Mason na casa da Sharon Tate e do Roman Polanski, que foi assassinada ela e um casal de amigos e mais uma pessoa que estava na casa, foram assassinados pelos integrantes da família Mason. E escreveram nas paredes da cena do crime essa frase com o objetivo, vejam o objetivo do Mason. Isso foi especificamente, segundo o testemunho dos integrantes da família, isso foi uma orientação específica dada pelo Charles Mason a eles, que eles pegassem o sangue das vítimas e escrevessem nas paredes que eles tinham, que tinha que se promover a morte para os porcos, a morte aos porcos. E lembrando então que porcos era a denominação que os Panteras Negras davam à polícia racista, violenta, que matava muito dos povos, das etnias negras lá nos Estados Unidos, dos negros nos Estados Unidos. E qual era a intenção então do Mason? A intenção dele era que os crimes acontecidos na casa da Sharon Tate fossem atribuídos aos Panteras Negras. Porque lembrem-se que eu falei para vocês que o Mason, ele tinha a ideia de que aconteceria um apocalipse, de que o mundo ia acabar e esse mundo acabaria num grande confronto civil entre brancos e negros. E negros ganhariam esse confronto, né? Na cabeça meio fantasiosa dele, ele teria então que, como aquilo estava demorando para acontecer, ele teria que promover algum tipo de evento que acelerasse esse final do mundo, esse helter-skelter, né? Que é a grande confusão final. Obviamente que quando a polícia começou a investigar o crime, ela rapidamente, já que estavam acontecendo os confrontos entre os Panteras Negras e as polícias, né, eles eram um grupo armado, era um grupo paramilitar, obviamente que os primeiros indicativos foram, lógico, para os Panteras Negras. Mas aí eles começaram a investigar e acabaram chegando na família Mason, né? No dia seguinte à morte da Sharon Tate, aconteceu um outro evento na casa que é chamado caso Tate e LaBianca, que é esse casal aqui. Eram casas gigantes, casas de elite, de pessoas com muito dinheiro. Esse é um empresário, Lennon e Rosemary LaBianca. Eles tinham muito dinheiro, então o Mason entrou na casa o Mason não. Ele, pessoalmente, ele não participou dos crimes. Isso é uma coisa interessante também. Ele não participou. Ele mandou os seus companheiros, jovens, meninas e meninos, né, que mataram ali o casal esfaqueado, teve tiro também, amarraram, tocaram o terror dentro da casa, né? Mas amando do cabeça ali, que era o Mason. Esses dois também foram assassinados. E aí a polícia foi investigando, até que chegou ao Charles Mason. E foi muito interessante o momento da prisão dele, porque de fato ele não participou, ele não colocou a mão na massa. Mas ele foi considerado como o mentor intelectual, o autor, por ele ter envolvido todos aqueles meninos, aqueles jovens, né, em uma situação de crime e criminalidade. E aí ele é preso, e quando ele é preso, uma coisa muito aqui, são todas as pessoas aqui que foram mortas naqueles 2 dias, né? Então aqui tá a Sharon Tate, o casal de amigos, tinha essa outra pessoa aqui que estava na casa, era um amigo do Roman Polanski, e esse menino que era tipo um filho de caseiro, era um menino que ficava assim numa casa do lado ali e tal, ele acabou também sendo assassinado, né? E a menina que estava grávida, então é ela e mais, então foram 3, 5, 6 pessoas, na verdade, naquela noite, e mais o casal
Leno, Rose e Mary LaBianca, né? Que é esse casal aqui que eu já mostrei para vocês também, né? Bem, quando o Charles Manson foi preso, aí que vem a maquinação de toda a coisa, né? Aqui tem algumas cenas dele sendo recolhido, toda a investigação policial, foi tomado depoimento, ele realmente ele disse que mandou os meninos ir lá fazer o negócio. Aqui tem algumas cenas interessantes no tribunal e um evento bacana de pensar assim, né, na loucura da cabeça do Manson. Ele dispensa o advogado dele e ele mesmo faz a sua defesa. Que nos Estados Unidos isso é possível. Aqui no Brasil também mas não é muito aconselhável. E nos Estados Unidos é muito comum, inclusive, se a pessoa ela não confia muito ou porque ela não pode pagar, porque advogado é muito caro nos Estados Unidos, muito mais que aqui no Brasil, ela acaba dispensando e ela faz a sua própria defesa. Então, meio que o julgamento do Manson, assim, foi uma palhaçada no tribunal, né? Porque ele subia em cima da mesa, fazia aquelas caras e bocas que vocês viram ali, falava coisas sem sentido, né? Talvez até na intenção de se demonstrar um louco varrido e ter uma pena diferente. Não adiantou. Ele foi condenado à morte. Só que o que aconteceu com o Manson? Durante o período que ele estava em julgamento e preso, as pessoas, elas continuavam, ele virou uma celebridade, né? Porque ele falava sobre o fim do mundo, o apocalipse, a guerra civil e tal. Essa imagem que vocês estão vendo são de meninas que se reuniam na porta do fórum e faziam uma série de ações para para venerar o Charles Manson. Elas pediam a soltura, não, o Manson é maravilhoso, ele não foi ele que fez, ele não tem responsabilidade e tal. Inclusive coisas que o Manson fazia dentro da prisão, como por exemplo raspar o cabelo, essas meninas faziam, por isso que elas aparecem aqui carecas. Elas cantavam, eram ações pacíficas, não tinha quebraria, não tinha nada, né? Aí o Manson, ele tatuou um X aqui bem no meio da testa, né? E elas foram lá e pintaram. Aí elas andavam de 4, cantando, orando, segurando vela. Então, assim, o Manson realmente ele exerceu uma sedução na mente de muitos adolescentes da época, e vocês vão ver que não só da época. Até muito recentemente o Charles Manson continuava ainda sendo assim uma figura emblemática que as pessoas se apaixonavam, né? Isso também não é muito incomum. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, aquele serial killer, o Francisco de Assis, conhecido como Maníaco do Parque. Ele recebeu inúmeras cartas, ele matava mulheres, estuprava, fazia e levava a mulher pro parque e acabava matando, enterrando ela lá. Ele assumiu mais de 30 mortes de mulheres e ele recebia cartas na cadeia, né, de mulheres que se diziam apaixonadas e tudo mais. Com o Manson não foi diferente. Vejam essa foto dele aqui mais recente, antes de 2017, claro. Essa menina, ela tinha na época, quando ela foi conhecer o Manson, 19 anos, e ela pediu ele em casamento, né? Tal é o fascínio que ele exerceu, porque se vocês procurarem no YouTube mesmo, vocês podem encontrar algumas declarações do Manson. Ele fala coisas meio sem sentido, assim, mas que as pessoas que entram na pira dele ali acabam entendendo o que ele quer dizer, né? Ele fala sobre borboletas e universos e acaba seduzindo pessoas, porque ele é uma figura emblemática, vamos dizer assim, né? Ele marcou a história dos Estados Unidos, a história do crime nos Estados Unidos e a própria história mesmo dos anos 60, considerando toda essa relação com os Panteras Negras e tudo mais. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a Sharon Tate, porque eu não vou mostrar para vocês as fotos da cena do crime, porque realmente são fotos muito ruins de ver, assim, né? Morte e tudo mais, não é o objetivo. Mas aqui é ela no casamento com o Roman Polanski, né?
E ela fez um filme com ele, um filme que ficou muito famoso, um filme muito bonitinho. Se vocês encontrarem na internet, é muito legal o filme, ó, os dois aqui, que é A Dança dos Vampiros. É um filme dele, dirigido por ele. Quero até deixar como sugestão de filme aqui. Tem vários filmes dele que são muito legais. Cadê A Dança dos Vampiros? Esse daqui, ó. A Dança dos Vampiros, que é a história dele, do Roman Polanski, que vai para Transilvânia para matar vampiros. E ele se apaixona por uma menina, que é a própria esposa dele, a Sharon Tate, que morreu nas mãos da família Mason. E na história do filme, ela acaba sendo mordida por um vampiro e tal. Então tem algumas cenas assim que são hilárias, são fantásticas, como essa daqui, em que eles estão todos aqui no meio da vampirada e eles não são vampiros, né? Então ninguém reflete, eles refletem e tal. É um filme antigo, mas é um filme bem legal. Outros filmes do Roman Polanski que são famosos, O Pianista, que é a história de um pianista que consegue sobreviver à perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial, e ele se esconde no meio de um lugar assim que está todo destruído pela guerra e tal, e ele consegue sobreviver lá dentro. É um filme excelente sobre nazismo e Segunda Guerra, né? O famoso Bebê de Rosemary, que é um filme meio de terror, meio de suspense, que é a história da Rosemary, que foi a segunda esposa do Roman Polanski, que é a Mia Farrow, que ela acaba tendo um bebê de uma força do mal e tal. Então é toda a história do bebê de Rosemary. Também é um filme bem bacana. Esse filme, O Último Portal, é com o Johnny Depp. Eu gosto muito dos filmes dele também. São filmes. Os filmes do Roman Polanski, em geral, eles são muito de suspense, tem uma relação assim muito com o terror suspense, não é terror escancarado, mas são filmes ótimos. Procurem pelo diretor Roman Polanski, que vocês sempre vão ter uma boa indicação de filmes. E por fim, eu quero mostrar para vocês aqui este livro, que é um livrinho que eu demorei muitos anos para comprar, porque ele é um livro que no Brasil está esgotado. Eu paguei uma fortuna nesse livro aqui, porque ele é um livro raro. E ele ele tem aqui dentro toda a história da família Mason, do Mason e da família Mason, né? E tem partes do inquérito, partes do processo, dos depoimentos que foram feitos. Então é um livro assim muito valioso e muito interessante, porque ele conta a história do crime, mas ele também se envolve com a própria a imaginação do Charles Mason, né? E por fim, que eu esqueci de falar antes, então eu vou falar agora, o Mason ele foi condenado à morte. Porém, no ano que ele ia ser executado, acabou que o Estado americano, ele proibiu a pena de morte. Então, a pena dele foi revertida para prisão perpétua. E ele morreu bem velhinho, né? Ele devia ter já quase uns 80 anos, não sei qual era a idade dele, mas foi em 2017, ele acabou morrendo de causas naturais dentro do presídio em que ele viveu praticamente sua vida inteira, né? Ele sempre negou ter tido participação no crime. De fato, a polícia não encontrou nenhum vestígio de que ele estivesse na cena do crime, mas ele foi condenado por ter sido o mentor intelectual, né? Foi utilizada lá umas teorias jurídicas que falam sobre quem é o autor de fato, né? Quem faz ou quem manda fazer e tal. E ele acabou, então, em condenação eterna, morreu velhinho em 2017. É uma história interessante, é uma história que marcou os anos 60. E eu espero que vocês tenham gostado. Procurem, tem vários documentários, tem filmes, tem séries que fazem referência ao Charles Mason, né? Então é algo interessante de se ver, tá bom? Eu quero ainda gravar para vocês um vídeo falando sobre o suicídio coletivo de John Stahl, que também tem a ver com essa história do comunismo, com a história
do racismo norte-americano. Mas isso fica por uma próxima. Joia?